Deus seja eternamente louvado. Eu agradeço a Deus pelo dom da vida eterna. Se a Ele for firme e fiel, que um dia eu herdarei a coroa da vida eterna. Levanto na presença de Deus para contar dois testemunhos para a Irmandade. Um é de um mendigo e o outro é antes do mendigo. Peço à Irmandade que me perdoe, porque eu já congrego há 12 anos, sou batizado há uns 3 anos, mas Deus está me tocando para me contar um testemunho para a Irmandade. No ano de 88, naquele ano de 88, eu estava no Pará, na região de Serra dos Carajás, no lugar conhecido como Garimpo da Cruz. E ali, querida Irmandade, eu fiquei aproximadamente uns 6 meses no garimpo. Eu fazia muito tempo que eu estava debaixo das árvores. Eu resolvi vir para a cidade. Eu vim para a cidade de Paropebas, no Pará. E ali, querida Irmandade, eu arrumei o serviço no Lava Jato. E trabalhei mais ou menos de 15 a 20 dias naquele Lava Jato. E saí daquele serviço, Irmandade. E fui trabalhar numa fazenda, aproximadamente de 4 a 5 quilômetros da cidade de Paropebas. E eu trabalhando naquela fazenda, já fazia alguns dias, tinha uma amiga minha, que ela todo dia cedo ela ia buscar leite nessa fazenda. Quando foi um dia, ela chegou em mim e falou assim: olha, toma cuidado, tem três caras te caçando para te matar. Aí eu falei para ela assim: mas me matar por quê? Eu não devo, e quem não deve não tem, Irmandade. E ali, querida Irmandade, eu fiquei em paz. Só que o último carro que eu lavei naquele lava-jato foi uma caminhonete. E os dias foram se passando. Quando foi um dia de domingo, querida Irmandade, eu estava carpinando na serra, nessa fazenda. E o gerente da fazenda chamava Seu Duche. E o peão da fazenda chamava Zé. Aí eu estava carpinando lá na serra, o Zé chegou montado, eu não sei se é numa mula ou se é num burro, eu não lembro mais, que isso foi em 88. Aí o Zé chegou em mim e falou assim: ó, o Seu Duche está te chamando lá na sede. Eu larguei a enxada e a lima perto de um toco e desci lá para a sede. Quando eu cheguei na sede, querida Irmandade, tinha uma caminhonete e 3 caras me esperando lá na sede. Aí de repente o fazendeiro que estava nessa caminhonete já chegou em mim e falou assim: e aí, rapaz, cadê o revólver que você roubou? Eu falei: não, moço, eu não peguei revólver. Ele pegou. Você roubou o revólver e ainda saiu do serviço ainda. Então, me mandado uma coisa batia com a outra. E aí, querida Irmandade, santo é Deus. E aí, naquela hora, Deus me deu uma sabedoria. Eu olhei para o céu e o Senhor me deu aquela sabedoria. Aí eu falei para aquele moço: falou: ó, senhor, eu não roubei o seu revólver não, mas se o senhor tem certeza que foi eu que roubei o seu revólver, a única coisa que eu posso fazer é trabalhar para o senhor 3 meses, ou 4 meses, ou 6 meses, até eu pagar esse revólver para o senhor. Aí
ele aceitou essa proposta. E eu, mandado, saí, do jeito que eu estava, eu saí daquela fazenda e voltou para Paraupebas, no Pará. Só que antes de chegar em Paraupebas, e antes de eu botar a mão na caminhonete, eu olhei para o céu, conversei com o Senhor em pensamento. Eu falei assim: Senhor, o Senhor não sabe que eu não devo, então eu estou entregue em suas mãos. E ali, querida Irmandade, a caminhonete funcionou, eu subi em cima da caminhonete, o capanga estava em cima comigo, estava o fazendeiro no volante e o filho dele lá no outro banco, no lado direito da caminhonete. E aquele capanga foi perguntando para mim, dali, daquela mais ou menos 4, 5 quilômetros, até chegar em Paraupeba, foi perguntando para mim assim: e aí, rapaz, que revólver que você roubou? Era um 32 ou um 38? Falei: não, moço, não foi eu que roubei, não. Aí o capanga falou assim claramente para mim, Irmandade: rapaz, tanto faz você falar como você não falar. De todo tipo nós vai te matar. E eu fiquei em paz, né, Irmandade? Que depois daquelas palavras eu pensei: deve que eu ter mais uns 5 ou 6 horas de vida na terra, né? E aí, querida Irmandade, aquele carro chegou em Paraupebas, o fazendeiro foi numa casa lá que eu não sei onde é que é, deve ser a casa dele, não sei, não conheço. E ele parou a caminhonete, desceu mais o filho dele lá e o capanga ficou em cima comigo, em cima da caminhonete. Isso foi no ano de 88 para 89. Aí ele foi lá dentro da casa dele, lá buscou 3 armas de fogo. Uma 12, uma 16 e a terceira arma, querida Irmandade, eu não sei se era um fuzil ou era um rifle. E ali ele botou aquelas armas por trás do banco da caminhonete, puxou o banco assim, que era um banco inteiriço, botou as 3 armas atrás, puxou o banco, entrou na caminhonete, funcionou a caminhonete, o filho dele entrou no outro lado, e nós saímos dali daquela cidade de Paraupebas, rumo 30, Curianópolis. Se alguém está escutando esse testemunho, conhece Paraupebas, conhece o 30, que é o Curianópolis, sabe que para chegar em Paraupebas tem que passar pelo 30. A não ser que vá de avião, fica em Serras Carajás e deixa a serra para Paraupebas. Mas caso contrário, tem que passar no 30. E aí, querida Irmandade, aquela caminhonete tocou, saiu da cidade, entrou na rodovia. Quando eu dou mais ou menos, não sei, uns 6 ou 8 quilômetros, mais ou menos, aí vi um carro vermelho na rodovia. E aí, querida Irmandade, aquele carro vermelho deu sinal de luz para aquela caminhonete. E aí, querida Irmandade, aquela caminhonete parou às direitas, aquele carro vinha, parou às esquerdas, o motorista desceu da caminhonete, cruzou a rodovia, chegou ao outro lado lá, conversou com um homem lá, que não sei quem é, do carro vermelho. E do outro lado da rodovia, ele falou assim pro filho dele que estava na caminhonete, no lado de cá, junto comigo, e o capanga lá em cima lá. Mas o filho dele estava dentro da caminhonete. Ele falou assim: não sei quem, pode pegar o rapaz e voltar com o rapaz para a cidade. O rapaz não tem culpa de nada, não. Na hora que ele falou aquelas palavras, querida Irmandade, eu não acreditei. Juro por Deus que eu não acreditei. Que eu tinha mais ou menos umas 5 ou 6 horas de vida, porque no Pará é assim, querida Irmandade. Eles levam a gente para a fazenda, determinado lugar lá estranho, né? Na serra, perto de Morro de Serra. Faz a gente cavar um buraco aí de 5 metros, 6 metros, sei lá. Um buraco bom de fundura, assim, uns 2 metros, 3 metros, 1,5 metro. Quando o buraco está fundo, que a gente já jogou a terra para fora, eles falam: não, pode parar, não precisa cavar mais não. Aí dá 2, 3 tiros na pessoa e eles aterram o buraco e acabou a conversa. No Pará é assim, porque eu tive lá. Rodei no Pará,
mexendo com garimpo, rodei na Amazônia, no Mato Grosso. A primeira malária minha eu peguei, ele estava no Peixoto do Azevedo. E quando aquela caminhonete funcionou, que entrou na contramão, que deu ré e voltou para trás, eu tornei a olhar para o céu e falei assim, em pensamento, Irmandade: obrigado, Senhor. E aqui, aquela cidade, aquela caminhonete voltou para Paropebas. Quando chegou na cidade, o cara me deixou e o filho do fazendeiro ainda falou assim: ó, rapaz, não some não que nós vamos atrás de você. Mas eu, Irmandade, não devo, quem não deve não teme. Então eu sinto que Deus está na minha vida. O Deus de Elia, o Deus de Isaac, o Deus de Sadraque e o Deus de Abednego. E aí, querida Irmandade, eu voltei para aquela fazenda no domingo à tarde, acertei lá os tempos que eu tinha trabalhado lá, peguei um dinheirinho. Aí de noite eu peguei um coletivo que vinha de Paropeba e ia para a estação de trem. Se algum irmão estiver escutando esse testemunho meu e conhecer aquela região, sabe do que eu estou falando. E ali, querida irmã, eu peguei aquele coletivo, cheguei naquela estação de trem, já é umas 6 horas da tarde. Aí o trem que vinha de Serra dos Carajás, que ia para São Luís do Maranhão, ele só passava meia-noite ou meia-noite e meia. Eu fiquei tranquilo, comprei a passagem, fiquei ali. Aí eu peguei esse trem dali, de Paropebas, da estação, até no Marabá. E do Marabá, eu fui trabalhando pelos colões, fui subindo. E aí eu cheguei até no trevo de Itaituba. Só que eu não fui para Itaituba, eu virei as esquerdas. Eu fui para a cidade chamada Cripurizim. E ali eu trabalhei no Cripurizim, trabalhei para não sei se era vereador, um prefeito da cidade, para desmanchar uma casa. Aí eu desmanchei a casa. Aí eu peguei um dinheirinho, aí esse dinheirinho eu peguei um voo de avião, 35 minutos de voo, do Cripurizinho para o garimpo do Zé Arara, na Amazônia. E ali, querida Irmandade, eu estava trabalhando na Amazônia, no garimpo, e eu já era acostumado a pegar malária. Inclusive eu já peguei 9 malárias, Irmandade. Mas eu sempre tomava um remédio que chama primaquina ou cloroquina. E a malária saía do meu corpo. Mas, querida Irmandade, eu peguei uma enfermidade diferente. Eu tomava remédio e não resolvia. Aí eu fiquei 12 dias, Irmandade, sem almoçar, sem jantar, sem nada, nem água eu bebia. Aí depois de 12 dias eu pensei assim, eu tenho que ir embora desse garimpo aqui, senão eu vou ser enterrado aqui. E aí, querida Irmandade, a minha prova só estava começando na minha vida. Eu custei botar a rede dentro da boroca, que garimpeiro fala boroca. E subi lá para cima onde tinha um avião, consegui conversar com a mulher me deu uma passagem, eu peguei mais 35 minutos de voo desse garimpo do Zé Arara para Santarém, Cuiabá. E eu chegando naquela Santarém, Cuiabá, isso é bem para baixo do Peixoto do Azevedo. Aí eu comecei a mendigar, porque eu estava doente, não podia trabalhar. Aí fui mendigando, eu morando na rodovia, dormindo debaixo das pontes, dormia na beira da rodovia. Quando eu passava na casa de algum colônia, eu pedia um pedaço de sabão para lavar minha roupa. E foi uma luta. Eu consegui chegar no Peixoto do Azevedo, na rodovia, andando de a pé, muitos dias de viagem. E ali, querida Irmandade, eu pedi umas esmolas, que eu pedia, né? Aí eu ganhei umas esmolas, comprei mais um sabonete, comprei o Colgate, né? E ali, querida Irmandade, eu saí daquela cidade de a pé, né? Sempre panava a mão, mas ninguém me levava. E do Peixoto do Azevedo eu consegui, de a pé, consegui chegar lá em Sinop. Isso é depois de muitos dias, andando na rodovia. E aí, querida Irmandade, eu chegando em Sinop ali, eu fiquei numa praça, uma praça muito grande, e fiquei dormindo naquela praça ali. E o tempo foi se passando, quando eu sentia fome, eu ia no restaurante lá, eu chamava o gerente lá, chamei o gerente, pedia comida, ele
arrumava um prato de comida para mim, mas não comia, querida irmandade, eu estava muito doente, estava com hepatite. Estava só o couro e o osso. E aí, querida irmandade, apareceu um homem na praça, caçando o filho dele. Ele falou, meu filho sumiu, ele tem deficiência, é louco, assim, é doido, né? Ele sumiu e você não viu ele por aqui não? Eu falei, não, mas eu não conheço, moço. Aí o homem falou para mim assim, bom, já que eu não achei meu filho, você não quer ir para minha casa não? Falei, quero, moço. Eu estava dormindo no tempo, nas praças. Quando chovia eu tinha que ficar escondido dentro na árvore assim, que a chuva passava à direita, eu passava à esquerda e eu debaixo, assim, a árvore torta, eu debaixo da árvore para não molhar, aquela irmandade. Aí quando a chuva passava, a hora que Deus queria que a chuva passava, eu armava a minha rede, né? Que eu sempre dormia no chão. Mas quando estava molhado, eu armava a minha rede entre um pau e o outro, nas praças, e ficava ali até o dia amanhecer, porque mendigo é mendigo, irmandade. Não tem como. E ali, querida irmandade, aquele homem me levou para uma serraria, 100 quilômetros para frente de Sinop, no meio do mato. E eu naquela serraria, muito doente, tentei trabalhar na serraria, não dei conta, falei para o homem lá, falei, não dou conta de trabalhar não, moço. Ele falou, então vai lá para o barraco, vai descansar lá. E eu naquele barraco lá, ficava olhando um pátio muito grande, assim, onde ficava muito caminhão. Aí eu conversei com o senhor, falei, ô senhor, o senhor podia mandar um caminhão de Minas Gerais aqui. E além do caminhão vir aqui, o motorista me dá uma carona. E ali, querida irmandade, eu sempre buscando a Deus, né? Mas eu não era católico, eu não era evangélico, eu não era ninguém, querida irmandade. Eu era simplesmente um forasteiro aí na terra. Mas eu tenho certeza que Deus tem misericórdia da minha alma, né? Que a carne é sofredora. Inclusive eu estou muito enfermo com a enfermidade que chama labirintite. Se algum irmão sentir de orar para mim e se escutar esse testemunho, eu agradeço a oração da Irmandade. E ali coincidiu de chegar um carro de Minas Gerais naquela serraria. Aí eu fui lá, conversei com o motorista, pedi uma carona para ele, ele falou, não tem jeito de eu te levar não, porque eu vou ficar aqui de 2 a 3 dias nesse local aqui, esperando carga para Minas. E saiu assim. Aí ele deu umas 6 ou 7 passadas para frente, parou e voltou. Voltou e falou assim para mim, ó, eu vou ficar de 2 a 3 dias aqui, mas se sair uma carga hoje para Minas Gerais, eu te levo. Aí eu olhei para o céu e conversei com o senhor de novo em pensamento. Eu falei, ô senhor, o senhor podia fazer alguém lá em Minas Gerais, ligar nessa serraria aqui, pedir uma carga fechada. Querida irmandade, para a irmandade não ter dúvida que Deus está na minha vida, depois de 2 ou 3 horas anunciou no microfone lá, que era um microfone grande, um pátio muito grande, cabia uns 20 ou 30 caminhão. E aí, querida irmandade, o microfone falou assim, tem uma carga fechada para Minas Gerais. Eu falei, ô Senhor, eu vou embora para casa. Isso, querida irmandade, já fazia de 6 a 8 meses que eu estava mendigando no mundo, com essa enfermidade. A irmandade entendeu, tanto que eu já passei pela prova de fogo. E aí, querida irmandade, consegui aquela carona, nós já dormimos em Sinop, de Sinop depois passou em Cuiabá, de Cuiabá veio rasgando. Para resumir meu testemunho para a Irmandade, o motorista me largou no posto da Matião, já era outro domingo, isso foi no domingo. Eu não lembro o dia que eu saí lá dessa serraria não, eu sei que nós viajamos de 3 dias, 4 dias, não sei, né, de lá para cá. Aí me largou no posto da Matinha aqui em Uberlândia, Minas Gerais. E eu consegui achar minha família, né? Minha família era muito pobre, todo mundo morava de aluguel. Hoje, graças a Deus, a minha família inteira que mora aqui em Uberlândia, minhas irmãs, todo mundo tem casa, eu, graças a Deus, querida irmandade, tenho a minha casa, tenho um cômodo de comércio alugado, tenho 2 casinhas de aluguel aqui também dentro da cidade de Uberlândia. Então,
Deus está grandemente na minha vida, querida Irmandade, mas eu estou muito enfermo. Peço oração para a Irmandade, se a Irmandade sentir de orar por mim. Meu nome é João Bosco, eu moro na cidade de Uberlândia. A minha comum é aqui na Tibere, inclusive até perto do Poço da Matinha. Hoje eu tenho família, já estou casado há mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos, 4 anos, mas assim, eu morei amigado com a minha mulher já uns 16 anos, então faz 20 anos que eu tenho família, querida Irmandade, e eu estou procurando servir a Deus aqui na terra, porque nós sem Deus não é nada. Então, esse testemunho é verídico, aconteceu comigo, querida Irmandade. Eu estou falando para a Irmandade que Deus é bom e Deus opera na vida daquele que Ele tem piedade, tem misericórdia. Então, querida Irmandade, eu agradeço a Deus por tudo. Só o seu nome seja eternamente louvado.